São 10h12, estamos em contato com a nossa primeira entrevistada. A nossa entrevistada é a deputada federal Caroline Detoni, a Carol Detoni, do PSL de Santa Catarina. Deputada, bom dia para a senhora. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. A deputada é relatora, né, do projeto que está tramitando na Câmara para permitir a prisão após a condenação em segunda instância. Exatamente. Tá correndo em paralelo com a votação no Supremo Tribunal Federal. Para manter o entendimento antigo do STF, que antigo, não sei se vai mudar ou não, né? Mas pois é. Deputada, para começar, deixa eu pegar o assunto do dia aqui. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, pelo Twitter, se manifestou publicamente favoravelmente ao projeto do qual a senhora é relatora. E aí, de maneira surpreendente, horas depois, aparece o Carlos Bolsonaro dizendo que, na verdade, quem tinha escrito o Twitter era ele e se desculpando pelo que ele escreveu, pedindo desculpas a quem ele tem ofendido, sendo que ele não ofendeu ninguém. Como é que a senhora viu isso? Um desmentido público do apoio do presidente ao projeto do qual a senhora é relatora? É que, na verdade, eu acho que ele não quis gerar nenhum desgaste com relação à relação entre os poderes, né? Porque nós estamos falando aí de 3 poderes independentes e autônomos, né? Então, o Executivo estava se pronunciando acerca de uma matéria que está sendo relatada na CCJ, da qual, por sua vez, o Poder Judiciário vai se pronunciar, começou a se pronunciar desde ontem, né? Então, acho que para não gerar nenhum mal-entendido, nenhum desgaste, né? Eu acho que eles retiraram, mas eu não vejo de uma maneira negativa, né? Pelo menos o presidente já sinalizou qual é a posição dele também, que ele tem direito de ter um posicionamento acerca do tema, como o legislativo também, né? Agora, que é o caso que a gente está relatando lá na CCJ. Agora, falando especificamente do projeto, a senhora vê a possibilidade de que esse projeto seja aprovado, assim, a toque de caixa na Câmara dos Deputados, sendo que, para muita gente lá, a gente sabe disso, essa prisão em segunda instância não é interessante, porque tem muito delinquente lá dentro? Então, na Câmara dos Deputados, esse projeto já estava em discussão por conta do pacote anticrime do ministro Moro. Ele previu no pacote dele, ou seja, em legislação infraconstitucional, a previsão da prisão em segunda instância. No entanto, o grupo de trabalho resolveu retirar essa matéria como objeto, né, do pacote anticrime, alegando que deveria ser feita mediante proposta de emenda à Constituição. De modo que não restou outra alternativa a gente, senão discutir essa temática por meio da PEC, né, da proposta de emenda à Constituição. Então, isso já estava em discussão, não foi por conta da decisão do STF, mas julgamos por bem sinalizar também qual que é o entendimento do parlamento. Até porque nós somos a casa do povo e é interessante que os ministros saibam qual é o clamor popular que vem desde as manifestações, desde as ruas, sempre nesse sentido, de que se mantenha esse entendimento de que é possível a prisão em segunda instância. Certamente esse clamor existe. Ele é sentido em Brasília? A senhora sente que há pressão suficiente nas redes sociais, nas ruas? A gente ainda não viu nada de muito especial, mas a senhora sente que essa pressão tem chegado a Brasília? Na verdade, nas ruas, desde o início das grandes manifestações, entre o apoio ao ministro Moro, entre o apoio ao Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, também tem a questão do fim do foro privilegiado, sim. Confirmação da prisão em segunda instância. Então é sim um clamor popular e nós, como representantes do povo, estamos ali para expressar essa vontade popular. Até porque, até 2009, no direito brasileiro, era algo consolidado. Inclusive, desde a primeira instância já era uma tradição. Em 2009, estranhamente, também estava na porta do tribunal os casos do mensalão. E aí eles modificaram o entendimento. Aí depois houve mais uma reviravolta em 2011, algo que foi confirmado em 2016, para confirmar novamente a possibilidade. Ou seja, a tradição do direito brasileiro é de que tenha, sim, a possibilidade de início do cumprimento da pena desde a prisão, a condenação em segunda instância. O que é também muito comum no direito internacional. A própria ministra Ellen Grace, num dos julgados na época, ela disse que em nenhum outro lugar do mundo se tem outra visão, senão a de que, após esgotada a análise fático-probatória, que é o caso da prisão em segunda instância, a culpabilidade já está confirmada, porque nos tribunais superiores, né, a gente não vai discutir aí a culpabilidade, a gente vai discutir só matérias de direito. Então, por isso que é tradicional no direito penal essa visão. E para reforçar o argumento da senhora, inclusive, todas as democracias ocidentais mais evoluídas adotam a prisão em segunda instância, sendo que algumas, bastante consolidadas, como Estados Unidos e França, só isso,
já prevêem a prisão em primeira instância, depois do julgamento. Perfeito. Então o Brasil é um Exatamente. caso único de aguardar toda a tramitação da terceira ou até quarta instâncias para que a pessoa comece a cumprir pena. É um entendimento Exatamente. único no mundo. Podemos estar só nós certos, nós, o país dos 70 mil assassinatos por ano? Pode até ser, mas a lógica não nos leva para esse lado. Ana Paula Rodrigues está comigo. Tudo bem, deputada? Bom dia. Tudo bem, Ana Paula? Tudo certo. Bom, como é que fica a articulação agora do partido para aprovar esse projeto em meio a esse momento tão tenso do PSL? É que, na verdade, foi feita só a leitura do relatório, onde a gente já finalizou que é a favor da admissibilidade. O caminho natural é, primeiro, gerar discussão acerca do tema, talvez uma audiência pública, depois vai ser encerrada a discussão, vem a votação da matéria, e passando pela CCJ, tá? No caso da admissibilidade, que nós entendemos que vai acontecer na CCJ, por já conhecer o posicionamento dos nossos colegas, tem que ser feita, designada uma comissão especial pelo presidente da Casa. E aí, nessa comissão especial, vai ser discutido qual o local mais adequado da Constituição, porque eles alegam que haveria uma vedação das cláusulas pétreas, né? Mas não se trata aqui de mexer, talvez, no inciso 57, que fala da presunção de inocência até o trânsito em julgado, né? No caso, a gente modificaria, talvez, na comissão especial, o inciso 61 do artigo 5º, que fala das modalidades de prisão. E a gente pode colocar, como foi no caso da lei da ficha limpa, após condenação por órgão colegiado, ou seja, esgotando-se a discussão acerca da culpabilidade, né, na segunda instância, não tem por que não começar ao imediato o cumprimento de pena. Então, a gente teria que passar pelo plenário, ou seja, isso vai demorar muito. Mas a gente achou por bem sinalizar ao STF, com todo respeito à independência dele quanto poder, sinalizar qual é a vontade do povo brasileiro, qual é a tradição, o que se tem adotado no direito nacional e internacional. Então, nós achamos interessante sinalizar. Até porque os ministros reclamam muitas vezes que há uma certa fúria das redes sociais com relação a eles, mas muitas vezes é porque eles mesmos às vezes acabam provocando isso ao gerar essa incerteza. Na medida em que você acaba mudando os entendimentos, o povo se sente inseguro e a gente desacredita da justiça penal. Porque vale lembrar, se houver a modificação do entendimento, cerca de 200 mil criminosos, traficantes, chefes do crime organizado, estupradores, além do que implicados na Operação Lava Jato, estarão nas ruas. E são pessoas que podem muito bem usar da sua influência política para inibir a Operação Lava Jato. A gente sabe o poder que tem um político, deputado, muitas vezes de envergadura, que foi preso aí na Operação Lava Jato, de influenciar, enfim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Me perdoe, só fazer uma correção. O número é alto mesmo, mas são quase 5 mil. Porque esses 200 mil estão em prisão preventiva. Então, para eles, a situação não vai mudar. Aqueles que estão em prisão depois de condenação em segunda instância são 4.900 e alguma coisa. Esse número, inclusive, já foi corrigido. Esse número foi corrigido pelo próprio CNJ. Quando foi corrigido? Essa semana. São 4.800. Mas que engraçado, porque nos outros julgados era um número similar. Eles chegaram a divulgar esse número. Eram 190 mil. Eu tô achando isso estranho, porque até no julgado do Supremo, o número de referência era sempre nessa média. Então nós vamos ter que analisar, né, a veracidade dessas informações. Não, é verídica. Mas é um número muito alto, são quase 5 mil pessoas. É muito mais. Aqui, ó, condenados em segunda instância que estão presos, já cumprindo pena. É porque muitos estão cumprindo prisão preventiva, além da prisão em condenação em segunda instância. São 4.900, pega o número aí, Aninha. É que os requisitos acabam acumulando. 4.895. O número inicial era de 169 mil. O CNJ corrigiu na quarta-feira. O CNJ corrigiu. Mas é notícia que está recente, a senhora está debruçada sobre o projeto, é perfeitamente compreensível. Só para encerrar, deputada, a gente tem feito essa pergunta a todos os congressistas do PSL que conversam conosco, a gente tem conversado com pelo menos 2 por dia. Com essa confusão toda envolvendo o partido, caso o presidente Jair Bolsonaro deixe mesmo o PSL, qual será o destino da senhora? Na verdade, nós temos que analisar essa questão com muita cautela, porque nós não temos janela, nós não sabemos o que vai acontecer na questão do partido, nós não temos uma janela para nós migrarmos, mas nós temos que analisar se muitas vezes a retaliação que a gente sofreu do líder caracteriza uma perseguição pessoal, que seria o caso de a gente poder sair sem sofrer sem que haja a cassação do mandato, né? Então nós vamos analisar, mas eu acredito, eu sou da visão de que o presidente, nós vamos tentar trabalhar no sentido de harmonizar as coisas, porque são brigas internas que às vezes ocorrem em todos os partidos, mas que o PSL trouxe à tona.
Eu lamento por tudo isso, não acho que isso seja bom, né? Até para nossa imagem enquanto parlamentares. Mas eu acredito que nós vamos tentar conversar e chegar numa composição semana que vem. E caso não haja possibilidade de composição, vamos tentar resolver da melhor forma possível. Mas eu lamento que isso tenha acontecido, né? Deputada Carol de Tone, do PSL de Santa Catarina, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. Bom trabalho e bom fim de semana para a senhora. Muito obrigada, Bom igualmente dia. para vocês. Um bom dia.